Olá! Bem, hoje eu quero comentar dois eventos que estão acontecendo aqui no Brasil, é importante. Primeiro, vamos com as coisas boas, né? Que é a COP30, essa reunião de líderes que leva o nome COP da Verdade, no sentido de se estabelecer decisões compartilhadas com líderes dos países comprometidos com a questão ambiental, das florestas, do clima e de toda a ameaça que o planeta Terra tem vivido nessa lógica de devastação mesmo da vida. Bem, a questão da realização desse evento ser em Belém, no meu entendimento, na minha opinião, é que foi muito acertado, né? É preciso estar num território privilegiado, especialmente com relação à questão da preservação das florestas, no caso da Amazônia. É bom pensar o seguinte, que não raro nós escutamos assim, e lá vem aqueles ambientalistas que gostam mais de árvore, de bicho do que de gente, né? Ainda existe essa mentalidade, né? E, no entanto, estar em Belém, conviver, ver, sentir, inclusive o calor de 40 graus, né? Da dificuldade de se viver em altas temperaturas, é uma experiência, mais do que uma participação. É uma experiência onde ambientalistas, ativistas, governantes, políticos de todo mundo, né, estiveram aí e ainda estão na conclusão dos debates de interesses, de pauta, de dimensões que precisam ser consideradas, mas de forma efetiva, que tenha consequência numa ação política solidária de responsabilidade com o planeta, mas especialmente a importância da força política do sul global, né? Onde existe a preservação da maior parte das florestas tropicais e a nossa Amazônia como um território, uma área do planeta que tem floresta, que tem gente embaixo das árvores. E eu quero destacar neste evento a presença, o ativismo, a força política de diversas etnias, da movimentação do ativismo indígena. 3.000 indígenas dizemos, estamos aqui, a floresta existe porque somos guardiões da floresta. Existe vida, existe cultura, existe economia, existe povo, existe gente. E a relação com a natureza surpreende aqueles que tão distante estão desse contato com a vida, com a terra, a identificação da pessoa, do humano, né, com relação a essa natureza. Como eu gosto de citar, é o homem que é terra, que é árvore, que é rio. Então, essa é uma experiência que certamente não vai passar em branco, vai ficar para a grande maioria dos que lá estiveram e estão, da grandeza e da importância da preservação da vida no planeta. Então, eu, como brasileira, me sinto muito, muito feliz e orgulhosa, né, do tamanho, da ousadia, da força política dessa realização dessa COP da Verdade aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, que eu tive já a oportunidade de fazer alguns trabalhos lá e de me encantar com a floresta, com as águas, com a exuberância das árvores, das mangueiras que sombreiam as ruas da cidade de Belém. Então, essa é um registro, né, do meu pensamento, do meu desejo, da minha alegria como brasileira, né, identificada com as coisas da minha terra, da nossa terra, do nosso chão, da vida
dos irmãos indígenas. E lembrando que eu pude ver, foram neste período reconhecido, o Ministério da Justiça aprovou e encaminhou um protocolo de demarcação de 10 grupos étnicos indígenas no Brasil nessa oportunidade para se realizarem imediatamente. E aqui na Bahia, salvo engano, são 2, os tupinambás e um outro grupo também. São 2 ou 3 etnias que tiveram esse compromisso, o encaminhamento da demarcação das terras. E no sul da Bahia nós temos grandes conflitos, grandes assassinatos, grupos de empresários de uma população, de uma região que tem um passado muito rico, a região do cacau, e o conflito de terra lá com a população indígena não é pequena, ela permanece 500 e tantos anos. Então, é muito bom a gente ver que esse segmento e esse Brasil vivo tem voz de forma segura, radical, como deve ser a luta pela terra. Bem, a outra questão diz respeito a esse momento político de discussão de uma política nacional, de um sistema, melhor dizendo, nacional de segurança pública, como proposto pelo governo, né? A articulação, a conexão entre União, a responsabilidade da União, de estados e município, de modo a enfrentar um momento tenebroso de crime organizado no país, né? Não só aqui, mas transnacional. Então, essa é uma ação de inteligência, de eficiência naquilo que se propõe realizar de uma forma muito original, né? Que é em cima da economia do crime organizado, com um sucesso extraordinário, mas também, por outro lado, com uma disputa política com grupos que entendem que o combate passa por matança, por violência, especialmente dirigida às populações pobres, né? Que sempre ou historicamente é considerada pelas elites como banditismo muito próximo da pobreza, né? O pobre e o bandido como sendo um ser similar, identificados como tal. Então, é uma outra política e esses 2 projetos políticos estão convivendo de uma forma de debate, de compreensão, de discussão entre especialistas políticos e desnudando especialmente a conexão entre crime organizado e grupos de políticos e de empresários, inclusive do sistema financeiro nacional. Então, esse é um momento muito importante que devemos estar atento, buscar as informações necessárias, entender essa engenharia do crime e da ação, de como pensar uma política inteligente, eficiente, que não seja dirigida apenas para as camadas dos jovens, de comunidades, de periferia, das grandes cidades ou de cidades mesmo pelo interior do Brasil, que estão descalços, sem camisas e com um fuzil na mão. Então, esses precisam ser procurados, punidos, presos, mas especialmente a inteligência do crime, as grandes fortunas, empresários e políticos em conexão com o crime, como nós estamos assistindo no noticiário nas últimas semanas e especialmente nas últimas 24 horas, quando podemos assistir que as fraudes no sistema financeiro estão muito próximas de ação daqueles governantes ou políticos que querem
uma forma de eliminar mediante retroalimentação de uma forma coercitiva, punitivista ou mesmo de matança de populações reféns do crime organizado. Mas para encerrar esse nosso episódio, eu quero fazer uma recomendação de um filme argentino que está no Netflix e que eu recomendo esse filme muito. Chama 27 Noites. O cinema argentino tem um perfil interessante que é dirigido a uma classe média que tem a coragem e a grandeza e a ética de se pensar criticamente, né? Um olhar crítico, de crítica social na perspectiva de uma classe média, né? Nós temos aqui dificuldade, a classe média tem dificuldade, mas temos um cinema importante, que é potente, para mostrar as nossas contradições, elementos de cultura, da vida real, da realidade histórica e contemporânea de quem somos nós, né? Então, mas eu recomendo esse filme 27 Noites pela estética, pela força política, por trazer questões importantes como o envelhecimento, a alienação social do idoso, a ideia de cuidado posta ou desenvolvida como se fosse uma espécie de funcionalidade, onde o vínculo afetivo, onde o respeito às gerações, a valores geracionais que são tratados como seres que precisam ser apartados da sociedade produtiva, não é nem de juventude, mas de maduros que já têm, adultos que já estão na sua vida de interesse, de negócios, e o idoso tratado de uma forma diferente, mas traz uma geração que refez a revolução nos anos 60 e 70, revolução cultural, de uma estética do surrealismo, de grandes escolas de balé no mundo, de dança no mundo, onde o corpo se liberta. Recomendo sobremaneira o filme 27 Noites, também acompanhado de um filme nacional brasileiro extraordinário, que é o filme O Agente Secreto. Eu vejo vocês no próximo episódio.